Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor. Boa noite para você que nos visita nessa noite, que você esteja aqui nesse espírito de adoração, de conhecimento de Deus. E nessa noite eu queria te ajudar a pensar em uma realidade, uma verdade bíblica. Eu queria ler com você Mateus capítulo 7, eu vou ler os versos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, assim diz a palavra de Deus. Entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dele. Eu queria te levar a pensar em algo. A vida com Cristo não é uma redução das nossas possibilidades. A vida com Cristo é a verdadeira e única ampliação da vida humana, ampliação das nossas potencialidades, ampliação dos nossos valores, ampliação das nossas realizações. A vida com Jesus, a vida religiosa, por assim dizer, eu vou usar o termo hoje religião como algo mais pejorativo, mas a vida na igreja, a vida de conhecimento de Jesus não é uma redução das nossas possibilidades, das nossas potencialidades, mas é sim a verdadeira ampliação das nossas possibilidades. Quando nós caminhamos com Cristo, nós não estamos reduzindo as nossas possibilidades, nós não estamos reduzindo a nossa vida, não estamos reduzindo a nossa experiência humana, nós estamos sim a efetivando, a ampliando, encontrando a exatidão daquilo que é ser humano em perfeição. Jesus está aqui no capítulo 7 de Mateus, concluindo um discurso que Mateus começa a descrever no capítulo 5. É bem interessante que Jesus, desde o início, convida os discípulos para um caminho. A leitura é de que a vida é um caminho. E para esses discípulos que escolheram conhecer Jesus, Jesus descreve esse caminho como uma bem-aventurança. Aqueles que estão a caminho da felicidade. Bem-aventurados são aqueles que estão caminhando para a felicidade verdadeira, aqueles que verdadeiramente estão experimentando a vida, aqueles que verdadeiramente estão aproveitando seus dias, dando frutos, apesar de serem mansos, apesar de serem perseguidos, apesar de serem pacificadores, apesar de serem pobres de espírito. Jesus está convidando esses discípulos para um novo caminho, com uma nova atitude, com uma nova realidade de vida, com novos princípios. Mas ele garante que esse caminho será feliz. E agora, quando ele começa a concluir esse discurso no capítulo 7, ele descreve que esse caminho do bem-aventurado é um caminho estreito. A gente entra por uma porta estreita e segue por um caminho estreito. Bem verdade que a leitura que Jesus faz da vida aqui nesses dois versos é de que a vida ela é complexa e difícil. Porque se o caminho do discípulo é estreito, o caminho largo leva à destruição. Ambas as possibilidades que Jesus apresenta aqui são caminhos que nos levam às dificuldades. Um caminho que é estreito, que é difícil, que passa por obstáculos e que por isso carece de muita atenção na caminhada, carece de muita dedicação na caminhada, carece de muita observação, de muita reflexão, mas que leva à vida. O enfrentamento das dificuldades que levam à vida. Mas em uma outra proposta de Jesus, nessa outra realidade que Jesus descreve a vida, há um caminho largo, em que a gente talvez ignore alguns obstáculos.
Deixe de lado algumas batalhas que poderíamos vencer ou poderíamos enfrentar. Ignorem que precisamos melhorar como gente, que precisamos enfrentar nossos defeitos, que precisamos aprender algo mais sobre nós mesmos, mas que no fim, por ignorar tanto, talvez os nossos próprios erros, os nossos próprios percalços, as nossas próprias personalidades, esse caminho nos leva à destruição. Aqui, quando Mateus escreve esse texto, não há nenhuma pergunta para essa afirmação de Jesus. Essas afirmações aparecem apenas como parte do discurso do Sermão da Montanha. Mas a gente poderia visualizar e a gente vê que essas afirmações de Jesus são relevantes, porque pelo menos 2 personagens bíblicos fazem uma pergunta sobre o caminho para a vida eterna. Qual é o caminho para a vida? Jesus ouve tanto do jovem rico quanto de um mestre da lei a pergunta: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Qual é o caminho que eu posso perseguir? Qual é o caminho que eu posso andar para que eu receba a eternidade nos meus dias? A pergunta, tanto do mestre da lei quanto do jovem rico, pode ter a ver com escatologia, mas tem a ver com o recebimento da eternidade ou das promessas eternas de Deus ainda aqui na vida cotidiana, na vida na terra. Como é que eu posso ver a efetividade da vida nos meus dias? A gente sabe que para o jovem rico, Jesus reafirma que ele poderia viver a lei. O jovem rico diz que já vivia a lei e Jesus aponta algo que ele precisava fazer. Olha, ainda te falta uma coisa. Vende todos os seus bens e me segue. Para o mestre da lei, que tentava pegar Jesus em contradição, Jesus propõe uma parábola, que a gente conhece como a parábola do bom samaritano, em que um viajante é assaltado, é espancado e é deixado à beira do caminho, e um sacerdote passa por ele e segue sua viagem. Depois um levita passa por ele e continua sua viagem até que um samaritano o vê à beira do caminho, acode aquele viajante, estava à beira do caminho, o leva a uma hospedaria, investe de recursos nele para que ele fosse curado. Eu queria te propor hoje uma avaliação do seu caminho. Bem porque esse texto, por vezes, é usado não como um caminho estreito, mas como um caminho obstruído. Às vezes a gente usa a ideia da porta estreita e do caminho estreito mais para reafirmar algumas posições morais do que realmente para dizer aquilo que Jesus estava dizendo aqui. E a gente torna não um caminho estreito, mas um caminho impossível de ver. A gente impossibilita que as pessoas vivam com Jesus porque as pessoas não seguem os nossos padrões morais. O caminho é estreito, ele não é obstruído. Mas de uma outra forma também, por vezes, por não querer obstruir o caminho, a gente amplia demais. E a gente deixa o caminho tão amplo que ele se torna extremamente abstrato. E por ser tão abstrato, ele fica tão longe de Jesus quanto qualquer outra vida poderia ser. Eu vejo que nessa parábola, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele está simbolizando 2 formas em que esse caminho é estreito. Esse caminho é estreito por obediência aos mandamentos de Jesus. Então, o que pode obstruir o meu caminho, o que pode estreitar, o meu caminho, é ter a experiência de obedecer os ensinamentos de Jesus. É conhecer a verdade de Jesus e querer cumpri-la nos meus dias. Veja, quando Jesus escreve, quando Jesus diz, olha, conheçam de mim, provem de mim, aprendam de mim que sou manso, tomem o meu jugo sobre si. Jesus está se diferenciando dos outros mestres que davam jugos pesados aos seus alunos.
A ideia do jugo aqui mais ou menos é essa. Quando um rabi lia na lei que o povo de Israel precisava guardar o sábado, o rabi William dizia para os seus alunos: olha, se vocês caminharem 1 quilômetro, vocês não quebraram a lei, mas mais de 1 quilômetro, vocês quebraram a lei. O rabi Patrick dizia: olha só, vocês só podem andar 10 metros. Se vocês andarem mais de 10 metros, vocês quebraram a lei. E a preocupação dos rabis era uma exatidão teórica, era um cumprimento, de tanto que quando nós lemos a oração do fariseu em comparação com o publicano, a oração é: Deus, graças a Deus eu não sou como esse publicano, porque eu dou a 10ª parte da hortelã, eu dou a 10ª parte de cada coisa que eu planto, eu tenho aqui, certinho escrito o que eu cumpri. Isso fica muito evidente na imagem que Jesus conta do sacerdote e do levita. A expectativa de cumprimento legal do sacerdote e do levita é sua ida ao templo, é sua vida religiosa. O que estreita o caminho do levita e do sacerdote não é alguém à beira do caminho, não é olhar para as pessoas e ter sensibilidade na vida, mas é somente a exatidão teórica. A minha preocupação em fazer aquilo que todo mundo espera de mim, ou aquilo que de alguma forma foi prescrito e está na lei. Enquanto Jesus diz que aquele que está no caminho estreito é o samaritano, em que seu caminho é tão estreito que ele não consegue ignorar alguém à beira do caminho. O caminho do estreito não é o cumprimento de regras religiosas. O caminho estreito é o entendimento do coração de Jesus. O caminho estreito é o entendimento do espírito da lei. O texto anterior a esse que li, no verso 12, é Jesus dizendo: olha, o resumo da lei dos profetas é esse, que vocês façam ao outro aquilo que vocês querem que façam a vocês. O resumo da lei não é você não perder a hora do culto. O resumo da lei não é você cumprir todas as métricas que por vezes nós usamos aqui como um parâmetro de avaliação da vida de fé. Porque não é válido para o sacerdote chegar na hora do sacrifício, nem para o levita chegar na hora de mover as coisas sacrificadas, as coisas dedicadas ao Senhor, e ignorar que existe um viajante no meio do caminho que precisava ser acudido. O que Jesus ensina aos seus discípulos não é um mero cumprimento de regras religiosas. Essas sim, são uma redução da vida humana. Encarar a vida com Jesus como apenas um cumprimento de regras é uma redução do que nós podemos conhecer da vida com Ele. Mas quando nós entendemos os seus mandamentos, conhecemos os seus mandamentos, conhecemos os seus ensinamentos e encaramos isso como a motivação do nosso coração, aquele nosso não por mim. Jesus nessa noite está te mostrando um caminho novo, um caminho de novas possibilidades. E Ele diz: olha, venham a mim, o caminho é estreito, mas uma coisa você pode estar certa: eu estarei contigo durante todo o percurso. Você não andará só. E eu quero te lembrar nisso nessa noite. O caminho é estreito, perdoar é difícil. Se preocupar com outro é difícil, estender a mão para o outro é difícil. Mas Ele está com a gente durante todo o percurso. Confie nele. E o mais, Ele fará. Vamos orar? Pai amado, nós por vezes temos tanta dificuldade de compreender onde o Senhor quer que te obedeçamos. Por vezes colocamos toda a nossa expectativa na nossa religião, na nossa religiosidade, e esquecemos que teu propósito é que a tua vida conosco seja um caminho.
seja uma caminhada diária. E eu te peço, Senhor, que Tu nos dê o discernimento diário de obedecermos aos Seus ensinamentos, de obedecermos à Sua voz. Coloca pessoas no nosso caminho a que possamos abençoar. Amplia, Senhor, os nossos horizontes. Amplia, Deus, as nossas possibilidades, para que realmente possamos experimentar dessa vida eterna que o Senhor nos dá. Abre os nossos olhos, Senhor. Nos faça viver aquilo que o Senhor projetou para nós. Que a gente não veja somente o ordinário, mas que na nossa caminhada nós possamos ver o extraordinário, nas possibilidades que o Senhor nos dará de abençoar vidas e de cuidar do outro. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém.